Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que você vai estar conosco, mas feliz com sua presença. Me chamo Pedro, advogado, um exímio apreciador de água com gás, para conversar a respeito de um tema hoje fantástico, questão dos contratos de família. Vamos agora para mais um episódio do nosso podcast, até que é legal, falando de coisas interessantes, de coisas jurídicas de uma forma mais simples e trazendo assuntos do cotidiano para que possamos tratar de uma forma bem leve. Eu sou Giovana, advogada, mãe de pet, e faço parte dessa galera legal, muito legal. Olá, tudo bom, pessoal? Me chamo Carolina Damorim. Eu sou uma mulher cis, uma mulher branca, reconhecedora dos meus privilégios, participante de uma família multiespécie, ou seja, eu sou mãe de pet, assim como o Gil, então é o meu xodó e não aceito quem me diga que eu não sou mãe sim, tá, minha gente? Me reconheço sendo mãe de pet. E hoje eu estou aqui com esses meus grandes colegas para a gente debater um pouco, gente, sobre os contratos familiares, né? Eu, enquanto atuante no direito de família e sucessões, eu participo, né, de pesquisas acadêmicas relacionadas a gênero e direitos LGBTQIAPN+. Então, a gente sempre vem tentando observar se o direito ele está, de fato, encontrando com a vida cotidiana da gente, ele está, de fato, nos protegendo. Esse direito de família, ele já pode ser considerado um direito que a gente pode personalizar? O que é que vocês acham aí? Me conta aqui se vocês estão realmente querendo que o direito se adeque aí aos relacionamentos de vocês. Então, assim, é importante que a gente já comece falando. Vocês acham que hoje esse direito de família é um direito que a gente possa mesclar aí com a nossa realidade? Lá em casa não. Certeza que lá em casa é a lei de minha mulher e acabou. Eu tô com ela. Interessante que ela tá até aqui no podcast me olhando para não falar besteira. Tá atento, né, quem tá regulando. Veja bem, das minhas futuras relações, né? Porque eu ainda tô no ensaio. Então, vou ensaiar bem antes, né? Então, para chegar. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente enfrentar. Né? Ainda tá muito raso. Apesar de já ter muita, né, novidade, já ter muitas outras coisas. Se a gente for observar, gente, as famílias, casamentos, né, de modo geral, a gente se reunia enquanto relação familiar para quê? Para viver felizes para sempre, para viver até que a morte os separe, não é mesmo? Eu não estou aqui para tentar tirar o romantismo das relações, não estou querendo aqui tentar, de uma maneira geral, né, trazer isso aqui de um modo mais formal. Não quero falar sobre isso. Meu ponto é, a gente hoje, né, e as futuras gerações, né, gerações mais novas, têm um cuidado além com relação a como se relacionar. As pessoas hoje elas não toleram mais, né, certas coisas que antigamente toleravam. Então, assim, ou até que a morte os separe, muitas vezes aquela pessoa não estava feliz naquela relação ali. Ela tinha que estar ali por cobrança social, seja lá o que for o motivo. Então, virava até uma sentença, né, de uma certa forma, se você fosse observar as relações de antigamente, comparadas com as relações atuais. Hoje a gente tem muito mais voz, né? Especialmente quando a gente vai falar, né, de direitos femininos e questões de gênero. A gente, de fato, busca uma autonomia aí muito maior com relação ao que a gente entende que merece receber e o que a gente busca das relações. Né? A gente não busca mais só reunir família com família para proteger os bens familiares e, assim... né, seguir na relação. Não, a gente busca outras coisas além. Então, para isso, a gente tem que observar que a relação, ela não é só para você se unir até que a morte os separe. Ela vai muito além disso. Então, assim, até se a gente for observar os status que as relações percorrem. Antigamente, você se casava muito cedo. Então, não existia toda essa discussão de é namoro, é união estável. Até que ponto a gente tem que chegar no momento do casamento? Esse casamento é essencial, crucial, para que a gente entenda que essa relação é de fato válida. Antigamente era assim, se você não estava casado, aquilo ali não era relação, né? Era um casinho. Porque era uma vergonha, né? Para essa mulher que ela... Então, assim, ela tolerava tudo, ia tolerando coisas que, inclusive, iam contra tudo que ela pensava, mas tolerava. Porque... Até por conta dos filhos, né? Quando você coloca também os filhos. Ainda hoje, né, a gente existe uma preocupação quando existe a situação da criança e adolescente nas relações, mas
Antigamente, mais ainda, né? Porque antigamente nem a mãe tinha voz para definir os rumos que, enfim, a gestão da relação daquela criança ali podia gerar. Então, de fato, a gente tinha esse tipo de relacionamento que hoje não é o que se busca, né, das relações. Então, por isso que a gente vem questionar a necessidade de um possível contrato de namoro. A lucidez de Vinícius de Moraes me vem à tona, né? Que seja eterno enquanto dure. Exato. Já falava isso daí há muito, muito, muito tempo, mas Último a gente não romântico. tinha a maturidade para entender. Minha esposa olhando isso daqui, não serei eterno. Com muita... Caso não dure. O Estamos último torcendo. romântico. Eu lhe defendo. O último romântico. Se você pudesse fazer um contrato desse, o que você faria? Eu colocaria para lavar a louça a cada vez que discordasse de mim. Boa, eu acho isso aqui É excelente. isso. Primeira coisa, eu já tinha dito. Até porque a louça é motivo de muitas discussões, né? Então, se você já tá com aquilo ali no contrato, você já se exime de um bocado de situações que você não queira se envolver. Até porque a gente erra? Não. A mulher pode estar equivocada. Mas errar mesmo só os homens. É brincadeira, não levem a sério. Pra não achar que a gente... A né, nossa audiência masculina, cadê? Exatamente. Saindo correndo. Já tô vendo que esse contrato é muito prejudicial para nós homens. Não, fiquem aqui e ouçam para vocês não acabarem perdendo essas relações. Por isso mesmo que eles têm que ficar. Mas e você, Carol? Se Sim. fosse pra hoje você fazer o seu, você colocaria o quê? Gente, sabe que me preocupa, assim, a situação, né, da nossa saúde mental. Então, assim, num caso de rompimento, eu já colocaria ali uma cláusula para que a pessoa cobrisse ali os custos da minha terapia. Primeiro, ponto 1. Essa mulher é uma gênia. Pedro não tá gostando das nossas Estamos dando regras. muitas ideias. Mas, gente, isso aqui não são só... Não estamos só no campo das ideias, isso aqui não vem do nosso imaginário, não são vozes da minha cabeça, não, tá? O contrato de namoro, se a gente for averiguar, né, com base no próprio cartório, né, notariado do Brasil, o colégio, né, ele coloca que você pode fazer um contrato de namoro em cartório desde 2007, de que você tem, assim, né, uma referência de quantos contratos foram feitos, e no Brasil a gente verifica que até 2023 foram 309. Né? A gente já sabe, esse número não é muito expressivo se a gente for olhar, né, o tamanho do Brasil. Na Bahia mesmo foram 77 até 2023. Mas por que não é expressivo esse número, né, Gil? Porque a gente sabe que ainda existem, né, algumas situações em que a pessoa julga mesmo, né? Eu vou entrar no relacionamento e pedir para minha namorada assinar esse contrato aqui, ela vai achar isso e aquilo de mim. Mas não é muito bem assim, né, gente? A gente viu mesmo que com relação, né, o próprio período pandêmico, né, que a gente viveu, muitos dos casais que moram juntos, se preocupam, né? Será que isso aqui a sociedade vai começar a entender que a gente vive numa união estável? Então, eu tenho que começar a me preocupar com os meus bens, eu tenho que me preocupar se essa pessoa vai ter direito à herança, né, em caso, né, de um falecimento de um de nós. Então, assim, são perguntas que, de fato, são necessárias, porque a linha é muito tênue, né, se a gente for observar, porque são situações de fato. Né? Eu acredito que falta muito encarar essa situação com seriedade, com transparência. A gente tem, né, uma romantização muito grande com relação aos relacionamentos, à questão do casamento, da união estável. Então, a gente peca um pouco quando não deixa de enfrentar essas questões por achar que o outro vai deixar de amar, vai diminuir o amor, por tratar de coisas tranquilas. Olha, eu não quero dividir meus bens com você. Uma coisa é ter bens, outra coisa é continuar amando. E por que não discutir isso? Você já coloca, não quero dividir. Quem sabe você se livra de uma bronca, né? Eu ia falar isso, né? Que a gente tá falando sobre o lado só. É como se fosse ruim, mas, assim, às vezes é um problema que você não tá arranjando para você, né? Exato. Eu acho que é a transparência nesse sentido, né? De manter, inclusive, a expectativa do que era, né? Era o quê? Era um namoro, então tudo bem, a gente vai se comportar como namorado, né? Sim, à medida que você for entender aquela relação, né, como uma relação, eu quero me casar com essa pessoa, né, e você começa a ter todo um planejamento em volta disso, de fato reconhecer, né, aquele indivíduo ali como seu parceiro de vida, aí você vai sair do campo, né, de fato, do namoro para uma união estável. E você pode prever, inclusive no contrato de namoro, né, se isso se acontecer, qual seria o seu regime de bens em caso de união estável? Porque se você não faz, né, a escritura pública de união estável,
e você entra na união estável, de uma hora para outra, o regime de bens já está escolhido para você. Não é porque você não foi lá no cartório e fez a escrituração aí a formalização de fato desse contrato de união estável que você não já tem esse regime aí previsto para você, né, que seria de comunhão parcial de bens. Então, assim, você já evita, né, e antecipa situações para que, de fato, aquilo ali ocorra da maneira que os dois querem, né? Uma vez conversado, né, acho que não tem questão. E além dessa questão dos bens, o que é que a gente tem aí de situações inusitadas que a gente pode colocar nesse contrato? Tenho que começar a me precaver, né? O que é que a gente tem de novidade que a doutora pode trazer para que a gente possa discutir, falar e aprender? Isso, porque a gente pode colocar, né, o que a gente chama de cláusulas existenciais, né? A cláusula patrimonial vai lidar, de fato, com o patrimônio e existem essas cláusulas existenciais que nada mais são do que como é que você quer reger a sua convivência durante aquela relação. Então, assim, Gil, tivemos uma briga essa semana. Então, quem foi o causador da briga vai ter que lavar a louça, como você bem disse. Isso aí é uma cláusula existencial. Você já está prevendo qual vai ser a advertência, aqui entre muitas aspas, né? Se, de fato, aquilo ali acontecer, como vocês vão resolver aquela situação. E aí, isso aí, vocês podem colocar, inclusive, multas, né? Isso aí a gente vai tratar também, né, já de um aspecto financeiro, em caso de indenização. Se, por exemplo, alguém trair alguém, e aí a gente já traz aqui para um caso prático. De fato, aconteceu e foi aprovado aí pelo juiz de Minas Gerais, uma cláusula de que, em caso de traição naquele relacionamento, quem foi traído merece ser indenizado e foi no valor de R$180 mil. Eu acho que... Só isso. Eu acho que é melhor chorar em Paris. Não, com certeza, né? Às vezes você está precisando de, né, eu acho que mudar um ambiente. Essa multa aí foi muito baixa, né? Um jogador de futebol aí com 10 milhões, eu tenho que valorizar meu passe. Eu não valorizar, quem que vai valorizar? Certamente. Isso aí, tá certo, né? Aí no seu você já coloca aí um valor maior, tá vendo? Agora eu tava dando uma olhada, tem um contrato interessante, né, de Jennifer Lopez com Ben Affleck, que eles colocaram acho que foi até iniciativa da J.Lo, né? Sim. Que tinha que ter 4 relações sexuais na semana. E Exato. senão tinha uma multa, se não fosse cumprida, né? Eu achei que Ben Affleck poderia ter tido uma assessoria melhor, porque 4 é pouco. De novo, a sua esposa está aqui. Agora ela está com um sorriso no rosto. Agora ela não está mais com aquele olhar. Agora eu tenho uma dúvida. E como é que vai fazer essa prova aí? Assim, de fato, prova quando a gente vai tratar de relações é difícil, né? Porque geralmente é entre 4 paredes. Né? Especialmente nesse caso. Então, assim, como é que a gente faz a prova de que, de fato, estava sendo cumprido aquilo ali? Existe, de fato, não um dificultador, mas que... E se eles documentassem? E se tiverem testemunhas? Um livro de ponta. Aí a gente pode trazer ideias, de fato, para colocar nesse pacto antinupcial aí. Começar a pensar, porque eu achei interessante essa cláusula. E eu tô começando a achar que eu vou botar essa da louça e essa da indenização, porque eu vi um caso também um pouco desse, que fazia uma espécie de poupança. Sim. Para quem dos dois fizesse. E aí a mulher também, ela se colocava na situação, né? Para não achar que a gente só, né, puxa a sardinha pro nosso lado. Sim. Quem dos dois tivesse a traição, teria o direito àquele valor ali que eles estavam guardando. Sim. Aí, tudo é conversa, né, gente? Tudo é como a sua relação, de fato, vai andar da melhor forma para vocês. E isso diz respeito ao Estado ou isso diz respeito a, de fato, quem está vivendo aquele relacionamento, né? Então, a gente tem que entender mesmo que as relações, elas merecem, eu acho, ser ouvidas, desde que a gente não desrespeite, tá, gente? A gente não vai poder colocar aqui, nesses contratos de namoro e pactos antinupciais, cláusulas que ferem a dignidade da pessoa humana, né? Que ferem o direito, né, de criança e adolescente, pessoas vulneráveis. A gente tem que observar as garantias constitucionais, né, os direitos fundamentais, para não colocar contratos que prevêem violência ou certas situações que de fato, aí, se você fizer, depois, num processo, né, uma situação pode ser invalidado isso aí. Eu acho que esse assunto ficou interessante, porque agora eu comecei a pensar em várias cláusulas que eu quero colocar. Eu tenho até pena. Vocês começaram a pensar também? Eu acho que sim. Poxa, eu quero ideias, viu, gente? Coloquem ideias aqui nos comentários. Eu achando que só em preservar meu PlayStation e meu cachorro já estava bom, imagine. Agora, Ben Affleck me trouxe uma cláusula interessante. Se vou aplicar,
Acho que não. Se vou sobreviver depois desse podcast... Vamos tirar as coisas dos também campos das não. ideias. Mas, como isso aí vai ficar gravado para a posteridade, então, um guerreiro, um herói que coube falar de coisas que ninguém ousou. Mas é isso aí. Mas como o nosso tempo já está acabando, vamos dar agora uma guinada e para poder ver umas questões que a doutora falou muito bem nessa questão, qual o limite dessa autonomia da vontade, né? O que é que o Estado permite, o que é que o Estado impede para que a gente não faça esses contratos loucos, né? Imagine 15 vezes no dia. Aí nem Naldo consegue, deixou de ser saúde, né? Aí já seria um contrato Naldo, e aí fica muito complicado. E outro ponto que eu acho, só antes de Carol passar já de vez a fala para Carol, é o seguinte, eu acho que depois as pessoas têm que voltar para saber se você sobreviveu. Ah, sim. Aí eu acho importante, né? Porque depois dessa sua fala, é bom que as pessoas fiquem sabendo, né, do que deu. Vou deixar um registro, caso esse registro vá para a mídia. Fazer uma prova de vida. Não sobrevivi. Então, gente, é basicamente isso, né? A gente tem que observar se aquele contrato, ele também transmite a realidade fática da situação, né? Então, você não pode querer estar na união estável aí, querer fazer um contrato de namoro para dizer, não, tem esse documento aqui, viu? Você não vai levar nada porque você assinou esse contrato de namoro. Não. O contrato, ele tem que prever, de fato, o que está acontecendo, né? Você está numa relação de namoro, massa, então isso aqui vai ser válido. Vai no cartório, faça seu contrato de namoro e sejam felizes. E aí, de fato, sejam felizes para sempre, porque, de fato, vocês vão estar com tudo conversado, tudo alinhado. E aí, se não der certo, é porque não era para dar. Né? E aí, encontre outra pessoa e faça seu novo contrato e sejam felizes experimentando. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. E, quem sabe, eu volto na próxima vivo, inteiro, ou com uma pequena avaria. Vamos torcer.